Tudo bem. O quinto painel, então, terá início neste momento. Convidamos a presidi-lo o Dr. João Francisco Bianco, doutor em Direito Tributário pela USP e conselheiro do IBDT. Palestrantes: doutora Ana Cláudia Aquie Utumi, professora do IBDT, doutora pela USP, mestre pela PUC de São Paulo, advogada. Online. A doutora Ana Cláudia terá presença online conosco. Convidamos a doutora Elidier Palma Bifano, professora do IBDT e da FGV, doutora e mestra pela PUC São Paulo, advogada. Doutor Vitor Borges Polizelli, coordenador e professor do IBDT, doutor e mestre pela USP, advogado. E o doutor Gustavo Haddad, professor do IBDT e do INSPER, ex-conselheiro do CARF, doutorando pela USP e advogado. Por gentileza, doutor João Francisco Bianco. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao último painel do dia e eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da organização do IBDT, participar deste evento presencial, depois de tantos anos fazendo o nosso congresso somente virtualmente. E eu gostaria também de parabenizar a todos os senhores que estão presentes aqui, que estão heroicamente nesse esforço hercúleo, participando até esse horário do nosso congresso. O tema desse painel é sobre perspectivas do imposto de renda e nós vamos dar rapidamente início à primeira palestrante do dia, que é a Ana Cláudia Utumi. Ana Cláudia, ela está com Covid, não pôde vir, mas ela vai participar virtualmente. Ana Cláudia, você está aí? Está fazendo a conexão. Então, enquanto não fazemos a conexão, vamos passar para a segunda palestrante do dia, que é a nossa querida Elidier Palma Bifano. Eles têm que pôr ali. Pede para eles pôr. Ok. Nós vamos tentar terminar o nosso painel antes das 8 horas da noite. Então, os senhores podem ficar tranquilos, vai ter muito tempo para debate. Ok, vamos. Eu posso começar, então, João? Bom, primeiro, né, boa tarde a todos. Como disse o João, obrigada àqueles que aqui se mantiveram. Eu queria agradecer, claro, o convite do IBDT, na pessoa do Ricardo Maris, e cumprimentar a todos aqui na pessoa de João Bianco, então, do professor João Bianco. O meu tema, peço por gentileza para quem tem que pôr o meu tema, que é o último tema. Então, vamos lá. O nosso bloco diz respeito a oportunidades na reforma tributária. E considerando que a gente está num momento importante, né, para efeito de imposto sobre a renda, né, oportunidades de imposto sobre a renda na reforma, eu chamei aqui o assunto da declaração consolidada. Então, por quê? Algumas questões. Primeiro, está conectado com o tema escolhido, né, que é o que temos de oportunidade, é o momento de revisão do sistema. O Brasil busca ingressar no OCDE, onde muitos países adotam a declaração consolidada, então é interessante a gente se alinhar. É um regime de tributação que é adotado em muitos países e os resultados, pelo que se tem notícia, medidos, são resultados importantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista de economias e de oportunidades. Então, vamos para agora o nosso tema propriamente. Para falar, eu queria primeiro, antes de falar da origem do Instituto, eu quero fazer referência a duas pessoas, Ramon Tomazelli e Ricardo André Galendi, porque eles têm, há muitos anos eu estudo esse tema e eles trouxeram importantes aspectos para mim, porque conhecem bastante a tributação internacional. Então, aqui, de público, agradeço a eles. A primeira introdução do regime de declaração consolidada ou tributação conjunta vem na Prússia, no começo do século XX, e na Alemanha, que dura até 1925,
Estados Unidos, Dinamarca, Holanda e Espanha. Já na época, já na década de 60, diversos países aqui relacionados, para quem possa se interessar, adotaram. Então, hoje é um regime comum em muitos países. Então, vamos lá. Por que a gente tem, além dessa história internacional, eu trago para o Brasil e digo da oportunidade. O Brasil também tem um pouco de história em cima desse regime de tributação de grupos. Para quem conhece a origem do Decreto-Lei 1598, que saiu logo depois da Lei 6.404, foi uma adaptação da legislação do Imposto sobre a Renda à Lei 6.404, eles introduziram, naquele momento, o legislador introduziu a tributação em conjunto, no artigo 2º. Então, era uma previsão importante. E qual era a abrangência? Quem é que poderia entrar na tributação em conjunto no Brasil? As entidades que estavam integradas na figura do grupo de sociedades previsto na lei societária. A nossa lei societária tem essa figura do grupo de sociedades, ele é objeto de registro, ele é objeto de um tratamento especial, embora poucos grupos tenham adotado de verdade, porque não se verificou oportunidades importantes, talvez do ponto de vista tributário, para utilizá-lo, mas ele existe na nossa lei até hoje. E também havia uma autorização para o que eu vou chamar de um grupo de fato informal, aquele grupo formado por uma controladora e diversas controladas. Então, a gente observa aqui um grupo que eu chamo de formal, de acordo com a lei societária, registrado e tal, e um grupo que eu digo de fato, porque ele é objeto de muito uso na nossa legislação tributária. A gente vai ver as sociedades vinculadas, sociedades ligadas, a figura da distribuição disfarçada, a figura de preço de transferência. Então, essa é uma figura importante e ele não precisa estar consignado e registrado. Ele existe porque tem uma controladora e controladas. Como é que era o modelo do Decreto-Lei 1598? Havia uma adesão facultativa, nem todas as empresas do grupo podiam aderir e nem todas tinham que ficar para frente. Então, a adesão, a entrada e saída, ela era facultada para quem quisesse, a quem interessasse, né? A única coisa que era exigida é que todas as entidades tivessem uma alíquota idêntica para que pudesse haver, de fato, uma consolidação. E acontece que a responsabilidade, que é um assunto que a gente vai fazer um breve comentário, a responsabilidade individual de cada sociedade era mantida, assim como o tratamento autônomo que as sociedades recebem no nosso sistema. Então, nada disso foi modificado. O que aconteceu com essa norma extremamente interessante e editada à luz da modernidade da Lei 6.404, que criou o grupo de empresas? Essa norma foi revogada 1 ano e meio depois, sob a alegação que era impossível implementá-la, não havia elementos para que o fisco assim pudesse fazer. Então, com isso, desapareceu do nosso sistema. Mais recentemente, nas discussões de reforma tributária, naquele projeto de lei lá 2337, que a gente já discutiu tanto, aparece uma emenda aditiva número 3 de um senador, e ele pretende trazer de volta essa tributação consolidada dos grupos. O que traz de importante e de diferente do modelo do Decreto-Lei 1598? Não usa nem as sociedades, o grupo de fato, nem o grupo de direito. Usa o conceito de controlador, de sócio controlador, que a gente vai encontrar na lei societária, no artigo 116. Então, é aquele que tem poder de mando, de ditar a política da sociedade. Então, nesse sentido, é um pouco diferente do modelo que nós tínhamos. O que a gente tem de interessante nisso, né? Que sempre exige-se uma relação de controle, de controlador e de controlada, ou seja, uma relação de controle é essencial na tributação dos grupos. E a base da consolidação, no caso aqui da emenda, aquela nossa nunca foi regulada, a primeira do Decreto-Lei 1598, mas, neste caso, a base seriam as demonstrações consolidadas, as demonstrações financeiras consolidadas. É interessante observar que, com a entrada em vigor da Lei 6.404, a consolidação dos grupos se tornou extremamente relevante, porque o grupo, ele mostra força, musculatura. Então, quem investe ou quem negocia, olhando o grupo, tem muito mais tranquilidade do que com a sociedade individual. O que a gente tem da experiência internacional? A experiência internacional
acha que há muitas justificativas para a adoção da tributação consolidada ou a tributação dos grupos. Primeiro, porque os grupos eles interagem economicamente, interagem financeiramente, têm objetivos comuns do ponto de vista de políticas e de governança. Então, há muitas razões. Isso também traria simplificação e eficiência nos negócios, porque há muitas operações intragrupo que acabam ficando empatadas, digamos assim, por normatizações. Então, eles entendem que aqui existe vantagens, né, na adoção. Essas vantagens que podem ser econômicas, tributárias ou de negócios, elas são comentadas, né, internacionalmente nos estudos que se fazem, dizem, ó, mitiga o impacto de operações intragrupo. É uma realidade. Se nós olharmos, por exemplo, as demonstrações financeiras consolidadas, nós vamos encontrar que nas relações de dívidas e de contas a receber entre as sociedades do mesmo grupo, elas desaparecem, elas se consolidam. Então, traz um impacto muito menor nos resultados, porque as coisas se complementam. Também evita a dupla tributação numa situação especial que passe pelas várias entidades do grupo e permite, de qualquer maneira, reduzir custos de conformidade, de acordo com a experiência internacional. Então, promoveria melhor o desenvolvimento e a ocupação que a sociedade tem para todas as suas finalidades. 2 são os regimes que a gente encontra internacionalmente que valem como modelos, podem haver alguns outros, mas os 2 mais importantes seriam uma consolidação completa, consolidam-se todos os resultados de forma muito similar à nossa consolidação de demonstrações financeiras aqui no Brasil, ou existe simplesmente a transferência de alguns atributos. Então, se é transferido o prejuízo fiscal de uma sociedade para outra, porque uma sociedade do grupo tem lucro, a outra tem prejuízo, então se consegue fazer compensação e o que o sócio controlador recolhe é um efeito líquido importante para o crescimento do grupo. Então, esse seria o aspecto importante. Quais seriam as principais dificuldades que a gente teria aqui no Brasil para a implementação desse regime, né? Esse regime é um regime de tributação, afinal, né? A primeira é qual seria a melhor figura de grupo a ser utilizada. Se aquilo que eu estou chamando de sociedade de grupo de fato, que envolve as ligadas, as vinculadas, por aí afora, ou aquele modelo que exige a formalização de acordo com a lei societária. É uma questão a ser pensada. Qual é o nível de integração entre as empresas que seria exigido? É um nível econômico, é meramente um nível político? O que seria, né? Como seriam tributadas verbas que são próprias de uma entidade, mas que não seriam transferidas para outra? Uma das coisas importantes, por exemplo, é prejuízo fiscal de uma sociedade em períodos anteriores à criação do grupo, ou então benefícios fiscais que uma das sociedades do grupo tem. Como isso se comunica, não se comunica, então teria que ser examinado. E, especialmente os benefícios fiscais. Naquela proposta de emenda do projeto de lei 2337, existe uma anotação especial para que não se transfiram prejuízos que seriam das entidades individualmente. Então, esse seria um aspecto importante no Brasil. Que conclusões a gente chega, porque aqui nós temos que saber se isso nos ajuda ou não numa reformulação do imposto sobre a renda. Primeira questão importante é se isto é um benefício fiscal. Não me parece, porque a Lei Complementar 101 define um benefício fiscal como uma redução de tributo que é concedida pelo poder público, de forma geral. Aqui não acontece isso. Aqui eu preciso aderir a um regime e optando pelo regime, nem todas as sociedades são obrigadas a aderir, aí eu posso ter os ganhos da tributação conjunta. Essa é uma primeira coisa. Então, não é benefício, ninguém está concedendo nada. A segunda questão é se aumenta a eficiência tributária. Nenhuma dúvida, se eu consigo compensar perdas e ganhos, ou consigo resolver outros problemas importantes do grupo, às vezes operações financeiras que são taxadas, possivelmente a gente vai ter ganhos, né? O planejamento abusivo é afastado? Nenhuma dúvida, porque muitas vezes, para se compensar prejuízos ou lucros e prejuízos entre sociedades do mesmo grupo, se armam estratégias extremamente perigosas que acabam sendo autuadas, né? Alinha a tributação com o IFRS sem nenhuma dúvida. Alinha-se a tributação porque o IFRS é próprio de consolidações. Então, quando eu consolido os resultados, ele também fica plenamente vinculado a IFRS e tributação.
E reduz a burocracia? Sem dúvida. Se formos, por exemplo, nos documentos lá do SPED fiscal, o OECD, escrituração contábil digital, tem um bloco 14 que já registra as demonstrações consolidadas e já faz o encontro e as eliminações entre débitos, créditos dentro do grupo. Então, nós temos elementos que, no passado, levaram à revogação do decreto-lei, desse dispositivo do Decreto-Lei 1598, sob a alegação que seria impossível fiscalizar. O fisco dizia, não, aqui eu não tenho como fiscalizar nem como saber a origem dos números. Já o nosso SPED resolveu uma parte do nosso problema. E a fiscalização consegue resolver isso com mais facilidade? Não tenho nenhuma dúvida que consegue. Ela tem instrumentos para olhar de perto. Que questões ainda são importantes? Muitos daqueles que não gostam desse regime de consolidação afirmam que a sociedade vai perder a autonomia. E a tributação, de acordo com nossa Constituição Federal, ela é personalíssima. E aqui a gente estaria falando de tributação de grupo. Não fico muito preocupada, me perdoem essa expressão, porque nós temos outros regimes, como é o caso do lucro presumido, que afasta o lucro real na tributação. Então, eu não sei, o lucro, ou o ganho real, a perda real. Ou seja, nós já temos uma tradição para isso. Afasta a autonomia das sociedades? Não, em nenhuma hipótese, porque elas continuam autônomas naquilo que tem que ser autônomas. Não transmitem aquilo que não se pode transmitir, que é só delas. Então, também acredito que a gente consiga responder àqueles que têm essa preocupação dessa maneira. Então, por final, eu acho que ela não traz nenhum risco maior. Por isso que eu concluo que, dentro do nosso modelo de busca de oportunidades para a melhoria do imposto sobre a renda, não tenho nenhuma dúvida que a declaração consolidada poderá ser uma vantagem adicional no Brasil para os contribuintes, para o fisco, enfim, para se resolver a burocracia extraordinária que nós temos aqui. Espero aqui, com isso, ter trazido para vocês, para os senhores, os elementos mais importantes que eu enxergo nesse Instituto. Obrigada pela atenção, uma boa tarde. Obrigado, Elide. É interessante que a gente tem discutido bastante essa questão de tributação de grupo, de sociedades, né, na academia, sempre, há vários anos, e a Receita Federal não se sensibiliza com a adoção dessa proposta, né? Vamos ver se no segundo semestre, agora, com essa prometida reforma do imposto de renda, talvez esse assunto volte. A Ana Cláudia, ela está a postos, ela pode entrar agora, Ana? Ela reclamou que a Ana, ela reclamou que ela assistiu o congresso inteiro, quando chegou na vez dela falar, caiu a conexão. Coitada. Ana, dou-lhe uma. Está entrando? Eles vão ter que trocar a plataforma. Então, opa. Ana, está aí? Está ouvindo? Está ouvindo? Opa, Ana, estamos te vendo. Está ouvindo? Está ouvindo, Ana? Oi, estou ouvindo. Vocês me ouvem bem? Desculpa por não poder estar aí presencialmente com vocês. E obrigada aí pela flexibilidade. Pois não, Ana, a palavra é sua. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Hã? Estamos ouvindo. Então tá bom, obrigada. Um prazer participar do Congresso. Desculpa por não poder participar presencialmente. Gostaria de agradecer aí o honroso convite do IBDT, parabenizar aí aos organizadores e dizer que é uma honra estar aqui juntamente com o João Bianco, com o Gustavo Haddad, com a Elide, com o Vitor, queridos amigos. E o tema que me coube aqui falar nos 15 minutinhos que tenho é falar dentro desse debate de aprimoramento da legislação do imposto de renda. Vou compartilhar aqui a minha tela para falar dos possíveis aprimoramentos aí na tributação de não residentes, né, da tributação aí dos não residentes. Eu trouxe alguns temas aqui que no nosso dia a dia aí de trabalhar com investidores estrangeiros acaba sendo aí
uma preocupação, e depois eu posso disponibilizar a apresentação aí para a organização. Acho que o primeiro ponto que todo mundo acaba tendo, em algum momento, problemas com a tributação de não residentes é o momento do recolhimento. Pode parecer um ponto de menor importância, mas, na verdade, é algo bastante relevante na medida em que, eu não tenho prazo, acho que interrompeu o compartilhamento, desculpa. Vou voltar aqui. Então, mas na prática é algo que tem, assim, a sua relevância, já que as pessoas que são as fontes, né, responsáveis tributárias, em geral, as empresas, elas não têm sequer um único dia de prazo para recolhimento. O recolhimento tem que ser feito no mesmo dia, e muitas vezes você tem que fazer cálculos com base na taxa de câmbio daquele dia, né? Acaba tendo uma série de aspectos que muitas vezes, exatamente na data do fato gerador, complica a questão do recolhimento. Se eu recolho um único dia, depois eu já estou sujeito à multa, né? Então a solução seria, e essa solução nem sequer é legislativa do ponto de vista de lei, pode ser algo que seja ajustado administrativamente, que é permitir que o recolhimento desse tributo do não residente siga, por exemplo, a regra do IR-fonte de aplicação financeira local, que é o recolhimento na semana subsequente, em geral, no terceiro dia útil da semana subsequente, na quarta-feira da semana subsequente, mas pelo menos ter algum prazo é algo que pode aí ajudar bastante nas operações com não residentes. É algo que, de fato, atrapalha um pouco aí as operações. Acho que o outro ponto, que esse sim, de muita relevância, especialmente no momento atual, pelo fato também de não termos aí acordo contra a dupla tributação com os Estados Unidos, isso vem nos causando problemas hoje com os Estados Unidos e pode vir a nos causar problemas com outros países, é o fato da nossa legislação de imposto de renda de não residente falar que há tributação no Brasil quando houver a fonte no Brasil, sem trazer uma definição de fonte, né? Sem trazer o que é essa fonte. Como não se traz o conceito de fonte para a tributação de não residentes, né? Fica uma confusão se eu estaria falando de uma simples fonte de pagamento, ou seja, uma fonte pagadora, ou se de fato eu só tributaria situações em que a fonte de produção da renda é brasileira. Por exemplo, se eu tenho um grupo econômico e faço a contratação de determinados serviços a serem prestados para empresa brasileira, para a sua subsidiária que esteja no Peru e para outra subsidiária que esteja no Chile, e pague tudo a partir do Brasil, né? Eu tenho a fonte pagadora a partir do Brasil, só que eu tenho parte dos serviços prestados no Peru para a minha subsidiária peruana, eu tenho parte dos serviços prestados no Chile para a minha subsidiária chilena, e se eu olho do ponto de vista de produção da renda, né, essa parcela Peru e essa parcela Chile não são fontes de produção brasileiras, mas são fontes, ou a fonte pagadora é brasileira. E aí fica a confusão quanto à incidência do IR-fonte. E aí a gente tem que lembrar que, com base em todos os trabalhos do BEPS, né, e do BEPS Inclusive Framework, o que se deve considerar é a fonte de produção. Por quê? Porque as bases do BEPS, as bases fundamentais aí do BEPS, são justamente estabelecer que a tributação ocorra no local do desenvolvimento da atividade econômica e da criação de valor, né? Então, claramente, jogando aí o conceito de fonte para a fonte de produção, e não para uma mera fonte pagadora da receita, né? Não é só uma questão de fazer ou não o pagamento, de tal maneira que não importa de onde saia o pagamento, eu olho a fonte de produção. E aí vejo se cabe ou não a incidência do imposto de renda brasileiro. E, portanto, eu tenho uma necessidade hoje, premente, de definição do conceito de fonte em linha com o que vem adotando aí por recomendação
por recomendação do BEPS Inclusive Framework, outros países. E em relação aos Estados Unidos, que eu lhes comentei que nós não temos acordo para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos, existe aí um problema para a tomada do chamado Foreign Tax Credit das empresas americanas que fazem negócios com as empresas brasileiras. Parte do problema é a questão da apuração, da ausência de um princípio arm's length, que é algo que está sendo endereçado na legislação de preço de transferência. A outra parte do problema é a ausência do conceito de fonte. E veja, a legislação americana, ela quer comparar o conceito de fonte na legislação do país de onde provenha aquele determinado rendimento. Então, agora, a gente tem que lembrar também que o que acontece nos Estados Unidos acaba aí rebatendo em outros países também. Então, como isso é uma iniciativa aí da legislação americana, existe sim a possibilidade de que esse exemplo americano seja seguido por outros países, né? Que outros países também passem a criar problemas aí para crédito de imposto brasileiro, em não havendo claramente um conceito de fonte. Então, essa questão do conceito de fonte é algo que, a meu ver, se tornou aí bastante relevante e que deveria ser endereçado no momento de alteração aí da legislação do imposto de renda, né? O outro ponto que também é importante, que é importante destacar, é uma questão que, a todo momento, toda vez que a gente tem uma operação de compra e venda de empresa, uma operação de M&A, ou uma operação em que algum estrangeiro vai vender bens no Brasil, sempre fica a dúvida se eu devo equiparar o custo de aquisição do não residente ao custo de aquisição do brasileiro, no sentido de pegar reais histórico, ou se, no momento em que eu tenho investimento estrangeiro registrado no Banco Central em moeda estrangeira, e eu estou ressaltando investimento estrangeiro em moeda estrangeira, porque o sistema do Banco Central permite o registro de capital estrangeiro em moeda estrangeira e de capital estrangeiro em moeda nacional. Né? O antigo capital contaminado virou o capital estrangeiro registrado em moeda nacional, por isso que eu estou fazendo essa distinção. Quando eu tenho capital estrangeiro registrado em moeda estrangeira, quero me parecer que não faz sentido a gente impor tributação sobre algo, né, sobre os valores históricos em reais. Aliás, considerar como custo só o valor histórico em reais. É claro que até o montante da moeda estrangeira ingressada no Brasil e registrada no Banco Central, ou seja, um registro público, um registro oficial do governo, não tem acréscimo patrimonial, não tem nenhuma renda para aquele estrangeiro. Né? E aí, se a gente vai comparar com o empréstimo internacional, no empréstimo internacional não há dúvida que eu não tenho imposto de renda sobre o principal do empréstimo. Então, por que eu teria imposto de renda sobre uma parcela do principal de capital? Ah, não, é porque o capital não é corrigido. Tá bom, ele não é corrigido contabilmente no Brasil, mas a questão é mensuração do ganho de capital, mensuração do acréscimo patrimonial gerado aí gerado justamente por um evento de alienação. E, portanto, para se dirimir essa questão, para que não restasse dúvidas quanto à necessidade aí de considerar como custo de aquisição a moeda estrangeira registrada no Banco Central e, portanto, convertendo o custo de aquisição a reais na data da alienação e não na data da aquisição, né, seria aí justamente ter na legislação um
texto que tivesse aí natureza interpretativa. Natureza interpretativa é justamente para não restar dúvidas quanto a transações já realizadas, né? Deixando claro justamente essa questão, que se eu tenho moeda estrangeira registrada no Banco Central, então imaginem o seguinte, eu fiz um investimento aí de 100 milhões de dólares, quando o dólar valia R$2, então tenho 200 milhões de reais. Vou fazer alienação desse investimento por 400 milhões de reais. Então, em termos de reais, alguém poderia dizer, nossa, você dobrou o valor, porque você investiu 200 milhões e você está vendendo por 400 milhões de reais. Só que quando eu olho a base de dólar, eu investi 100 milhões de reais no Brasil e estou levando embora 80 milhões de reais. Ou seja, do ponto de vista do investidor não residente, eu não tive nenhum acréscimo, né? O acréscimo que eu tive é meramente aí aparente, porque na realidade eu não tive nenhum acréscimo patrimonial. Então esse seria outro ponto aí a se considerar no aprimoramento dessa legislação de não residente. O outro ponto que eu gostaria de trazer, né, o quarto ponto que eu gostaria de trazer aqui, é a definição legal quanto aos serviços técnicos. A gente teve o julgamento da Copesul, do STJ, em que o STJ reconheceu a aplicabilidade do artigo 7º de lucro de empresas para evitar a retenção do IR-fonte no Brasil, porque a tributação é exclusiva no país de residência, né, nos casos em que se tratam de serviços. E aí, só que o que acontece é que o Brasil adota aí uma definição interpretativa ampla de serviço técnico. Praticamente qualquer serviço acaba caindo na categoria de serviço técnico. E aí aplica o artigo 12 de royalties em que há retenção na fonte. Eu tenho visto inúmeras situações em que os prestadores de serviço não residentes acabam não conseguindo aproveitar o IR-fonte brasileiro como crédito, porque o fisco do outro país entende que foi uma retenção indevida, entende que houve aí um abuso por parte do Brasil, ou até o que é chamado um desrespeito ao acordo, um treaty override. Então, falta essa definição em lei, né, que esteja em linha com as práticas internacionais, em que serviços técnicos sejam restritos àquelas atividades que requeram um registro profissional específico e não, por exemplo, a serviços administrativos, gestão, suporte, marketing, vendas. Tudo isso, muitas vezes, acaba tendo a interpretação de serviço técnico quando, de fato, mereceriam estar aí no campo dos serviços gerais e, portanto, restritos aí ao artigo 7º, sem retenção na fonte no Brasil. Não é uma questão de maximizar a receita tributária no Brasil, mas sim uma questão do pacta sunt servanda, de cumprir a palavra dada ao outro país. E, por fim, um outro tema que eu acredito que, apesar de não ser especificamente de tributação de não residente, tem o potencial muito grande de afastar, de assustar os investidores estrangeiros, é a questão aí do uso do ágio, né? Porque toda vez que eu tenho um grupo multinacional investindo em uma empresa brasileira, existe a discussão do real adquirente e a autuação fiscal, muitas vezes com 150%. E aí, uma coisa é aquela situação em que há a criação de uma empresa para aquisição e, na sequência, eu faço a incorporação. Agora, inúmeras das situações autuadas são situações em que a empresa brasileira adquirente é uma subsidiária operacional, é uma controlada operacional, ela não é uma simples empresa, uma empresa que não tenha substância, né? Então, eu acredito que seria bastante importante ter uma previsão expressa, né, das situações, tá bom, em que o capital estrangeiro não possa aproveitar o ágio. Ou seja, eu trazer expressamente quais situações, tal como houve no caso de operações entre partes relacionadas. Então, colocar, por exemplo, que a questão de pessoa jurídica, por exemplo, com renda ativa, né, restringir, aí colocar na legislação que
quando se tratar de uma empresa operacional adquirindo outra operacional, não importa qual é a origem dos acionistas, né? Não importa, tem que ser garantido o direito aí de amortização do ágio. Claro, situações abusivas têm que ser combatidas, mas eu diria que, né, existe uma série de situações que não tem nenhuma abusividade e, mesmo assim, os grupos multinacionais, os investidores estrangeiros, acabam aí tendo que lidar por anos e anos com esse tipo de discussão. E agradeço imensamente aí a atenção de todos. Peço mais uma vez imensas desculpas por não estar aí presencialmente, aliás, lamento muito não estar presente, e posteriormente eu vou compartilhar aí com a organização essa breve apresentação. Obrigada. Obrigado, Ana. A Ana trouxe aqui questões muito interessantes. O Gustavo estava aqui no meio da palestra da Ana, ele me puxou o braço e lembrou, né, que eu escrevi um artigo sobre cálculo de ganho de capital do não residente há 20 anos atrás. No Brasil essas coisas acontecem, a gente discute as questões por 20 anos e ainda não resolvemos, né? É impressionante. Bom, dando seguimento aqui ao nosso painel, vou passar a palavra agora ao Vitor, que vai falar sobre os pilares da OCDE. Obrigado, João Bianco. Vou falar aqui na frente para ver se o som fica melhor. Não sei se vocês estão ouvindo bem, mas para a gente lá na frente é muito ruim. É horrível. E quero agradecer aqui ao Ricardo, pessoalmente, pelo convite, e os colegas do IBDT. É uma honra voltar aqui a essa casa para participar do congresso. Eu sei que é a última palestra, a gente está atrasado, vocês estão todo mundo cansado, mas vamos ver se a gente consegue falar de alguma coisa interessante aqui, que eu acho que, de certa forma, vai até fazer um link, vai unir bastante com as falas da professora Elide, da professora Ana Cláudia Tume, e eu sei que todos vocês estão entusiasmadíssimos para ouvir o Gustavo Haddad, na verdade, que vai... O assunto dele já virou medida provisória, pelo menos, né? Então fica mais fácil. A gente vai falar aqui de propostas de reforma tributária, né? E eu vou comentar rapidamente a história dos pilares. É um tema que não é ignorado pela Receita Federal. Existe um grupo da Receita Federal dedicado a esse assunto, que trabalha e trabalhou já intensamente nele, mas nada de concreto foi colocado na mesa. E nós temos a possibilidade, né, ou a urgência de fazer reformas no imposto de renda, que começa com preços de transferência agora. Não dá para fazer Pilar 2 sem fazer a reforma de preço de transferência, mas Pilar 2 é urgente também. Esse material vai ser disponibilizado para vocês. Eu que estou com o óculos meio desatualizado, se eu tivesse sentado na terceira fileira, eu não conseguiria ver nada dessa tela. Aqui é uma fotografia de fevereiro de 2023, que mostra os países do mundo que já tomaram medidas concretas, projetos de lei, ou até lei já passada, aprovada, com adoção das regras do Pilar 2. Na América do Sul, a gente tem a Colômbia, certamente, né, os países da Europa, muitos países da Ásia. Não está mencionado os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai adotar o Pilar 2? Os Estados Unidos já adotou o Pilar 2, mas não é exatamente a mesma coisa. É um pouco diferente, o GILT, todos aqueles negócios. Há uma discussão muito grande para saber se aquilo lá é ou não é. Eu diria que parece bastante. E acho que vai haver muitas diferenças entre o que os países vão fazer. Mas o que é, afinal, o tal do Pilar 2? E se é Pilar 2, cadê o 1? Eu sei que muitas pessoas da plateia talvez nunca ouviram falar desse assunto, assim como tem pessoas na plateia que conhecem muito do assunto. Então, a gente tenta sempre trazer o básico e também falar coisas atuais interessantes. O Pilar 2, gente, é o projeto BEPS da OCDE, que começou enfocando a economia digital, depois começou a falar do tal do Consumer Facing Business, né, que são os produtos de dia a dia, né, tanto produto farmacêutico como Fast Movable Consumer Goods, né, sabonete, shampoo, tudo não sei o quê. Ah, mas isso aí é economia digital? Não, não é economia digital, mas tem muito valor criado com o intangível na farmacêutica, na indústria cosmética e tudo mais. Então, expandiu para pegar esse grupo.
E hoje não tem mais isso, não tem barreira. Hoje virou simplesmente uma tributação de multinacionais muito grandes. É a terceira linha ali. A proposta que está na mesa é: vamos tributar diferente os grupos Elide, não as empresas, os grupos multinacionais que faturam mais de 750 milhões de euros por ano, na média dos últimos anos, sei lá, dá 4 bilhões de reais. Dá bastante empresa. Não é uma empresa, é o grupo. Tá? Pode ter uma empresa no Brasil, no lucro presumido, que faça parte desse grupo. Por que ela está no lucro presumido no Brasil? Porque eles estão começando no Brasil. Mas no mundo inteiro eles são grandes. Então, essa empresa do Brasil que faz parte desse grupo pode vir a ser tributada de maneira diferente. No Brasil, não. No mundo. Com relação ao Brasil, pode ser que tenha imposto que ela não paga no Brasil, porque ela está no lucro presumido. Qual que é a alíquota efetiva da empresa que está no lucro presumido? Né, se você pegar o lucro contábil dela e comparar com o imposto de renda que ela paga 20%, 30%, 34%? Não venha me dizer que é 34%, pelo amor de Deus. Porque a gente sabe que, na prática, dá bem menos. O Brasil é um paraíso fiscal. Né? Empresa que está no lucro presumido, empresa que está na Sudam e na Sudene, empresa que deduz ágio, que deduz um monte de coisa, empresa que está no PERSE, todo esse pessoal, se faz parte de um grupo muito grande, corre o risco de ser afetado e corre o risco de pagar imposto brasileiro em outro país. Como paga imposto brasileiro em outro país? É esse que é a charada aqui. Ali no final eu comento rapidamente sobre o Pilar 1. O Pilar 1 ele está mais devagar. Ele é mais tributação no mercado, tributação nos países de fonte, e, por razões óbvias, a OCDE priorizou trabalhos em torno do Pilar 2. Não ficou de lado, existem propostas concretas. O Pilar 1 tem o Amount A, Amount B, valor A e valor B. É chato ficar falando em inglês, né? Mas esse tema aqui é recheado de expressões em inglês. Fica difícil a gente inventar uma expressão em português, porque depois as pessoas vão pesquisar na internet e não encontram. O Amount A é uma colher de chá, né? Assim, nós vamos dividir o bolo do imposto de renda. Então, vamos pegar assim, só empresas que têm lucratividade superior a 10%, vamos deixar 25% desse lucro para o Brasil, e os grupos têm que ser grupos muito maiores, acima de 20 bilhões. E o Amount B, o que é? O Amount B é o PRL do preço de transferência, é uma margem fixa para distribuidores, só para distribuidores. Né? A gente vai lá e deixa um pedaço disso para os países de fonte. Mas eu não vou focar nesse Pilar 1, o que está mais forte e o que, de fato, a gente pode trazer aqui para vocês como sendo uma proposta que o Congresso brasileiro poderia implementar em 2023, é de Pilar 2. E é nele que eu vou focar, então. Essa mexidinha assim, nem se compara com a apresentação do Leonardo Branco, né, gente? Quem estava aqui essa tarde viu aquele planetinha girando lá, assim, tem aqui uma tecnologia, mas não é a mesma coisa. Vou crescer aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Imagina que o Brasil está ali na esquerda, tá? Tem uma bandeirinha, e a gente tem uma subsidiária cuja matriz está nos Estados Unidos, na França, sei lá, em algum lugar que adotou a regra dos pilares. As siglas ali são Income Inclusion Rule, que, digamos, se os Estados Unidos e a França adotarem o Income Inclusion Rule, eles vão roubar imposto de renda da gente. Para evitar que eles roubem imposto de renda da gente, nós deveríamos implementar um negócio que chamava QDMTT, Qualified Domestic Minimum Tax, não sei o quê, a sigla é enorme, agora está menor, fala-se só de DMT, Domestic Minimum Tax, um imposto de renda mínimo. E se a gente quiser jogar esse jogo de uma maneira mais agressiva, roubando imposto dos outros países, aí eu teria que implementar um negócio que chama UTPR. Como é que funciona isso? Eu peço que vocês prestem atenção ali, que tem umas cores. Aqui embaixo, gente, eu estou dizendo ali que o ETR, a taxa efetiva do Brasil, desta empresa especificamente, é de 12%. Essa empresa paga 12% de imposto de renda CSLL, tudo junto. Ah, mas é mentira, Vitor. Não, não é mentira, gente. Essa comparação é feita com o lucro contábil, Elide. É o lucro contábil, é o quanto essa empresa pagou de DARF, de imposto de renda CSLL, dividido pelo lucro contábil. Aí você vai se perguntar, poxa, por que 12%? Porque ela está no lucro presumido, porque ela está na Sudam e na Sudene, porque ela está no PERSE, porque ela deduz ágio.
Ah, por que deduz ágio? O ágio não é dedutível do lucro contábil, ele é dedutível do lucro fiscal. Então, por que no Brasil a gente tem muita diferença entre lucro contábil e lucro fiscal? Por que a gente não tributa o lucro contábil? E aí, Lide já falou aqui para tributar o lucro contábil e eu estou insistindo, né? Esse negócio envolve, vamos tributar o IFRS, o lucro contábil. Então, essa empresa, a alíquota dela é de 12%. Só que a alíquota mínima agora vai ser 15%. Então, o 3% que ela não pagou no Brasil, os Estados Unidos vai cobrar lá, porque eles têm o Income Inclusion Rule. O Income Inclusion Rule da parent company, da mãe, vai olhar para todas as empresas do mundo e vai perguntar, você está pagando 15%, 15%? Quem não estiver pagando 15%, eu vou ter que pagar 15% lá no país da matriz. Olha que absurdo. Os países de residência resolveram que querem cobrar o imposto de renda de 15% do mundo todo. Se o Brasil implementar o pilar, pelo menos implementar um Domestic Minimum Tax, eu acendo o meu Minimum Tax e apago o Income Inclusion Rule. Se o Brasil adotar um imposto, é imposto de renda, Vitor? Olha, podia ser um imposto residual, um imposto de competência residual, né? O imposto de competência residual, o que precisa? Lei complementar, tem que ser não cumulativo e não pode ter base de cálculo igual a de outros tributos. Essa base de cálculo é igual do imposto de renda? Não. É o lucro contábil. A não ser que a gente queira criar um imposto de renda sobre o lucro contábil. Não é uma má ideia. Inclusive, ajudaria a aumentar a taxa efetiva de 12% para acima de 15%. Como a gente não tem muito país cogitando inventar um imposto. Vamos cobrar um negócio que chama como? Chama DMT, QDMTT, chama isso daí. Um imposto novo. Eu posso fazer isso no Brasil? Qual é a viabilidade prática de inventar esse imposto em 2023 para evitar que as empresas brasileiras tomem esse tombo no ano que vem? Aí, ali do lado é o Paraguai. A alíquota efetiva do Paraguai é 0% para maquiladoras. Quem tiver empresa, fábrica no Paraguai sabe disso. É 0%, zero, sem brincadeira. Então, a empresa brasileira que faz parte desse grupo poderia, eventualmente, cobrar no Brasil o imposto que o Paraguai não paga no Paraguai. Esse jogo de eu vou cobrar o imposto de renda do outro país, ele serve para a irmã também. Eu não preciso ser a parent company. Se o Brasil tiver o UTPR, eu consigo cobrar imposto lá, que foi deixado de ser pago em outros lugares do mundo. Já que esse negócio vai ser cobrado no país da parent company, então agora vai virar, como falaram hoje, cassino, né? Não sei se é isso. Mas se todo mundo quiser fazer isso aí, como faz? Daí a gente vai dividir esse bolo. Se todo mundo inventar, né? A ideia é essa mesmo. Ó, se todos os países com tributação elevada quiserem cobrar a diferença em relação aos 15%, tudo bem, só que a gente vai ter que ter uma divisão. Eu vou mostrar depois o critério da divisão. E o Paraguai, obviamente, que se implementar o DMT, que o DMTT, ele anula o meu UTPR e ele fica com a parcela dele. Esse é o jogo que está sendo jogado no mundo, neste momento, com um nível de complexidade super alto, e a gente está fora dessa discussão. Eu tenho que voltar aqui para saber o tempo. Muito rápido, então, agora, gente. Acho que a principal parte é aquela, o resto aqui são só palavras. É urgente fazer isso? Pensando no Brasil como fonte ou no Brasil como residência. O que eu ganho, o que eu perco? Já ficou claro, né? Se eu não fizer isso, eu perco o dinheiro. Tem mais, there's more cake, né? Tem mais bolo na mesa. Tem mais bolo. A alíquota efetiva do Brasil é muito baixa, e a alíquota efetiva é os impostos sobre o lucro, sobre dividendos, a gente não tem. Então é só o tributo sobre o lucro. O tributo sobre o lucro é comparado com o lucro contábil. Como a gente tem uma diferença muito grande entre o lucro contábil e o lucro fiscal, a gente não necessariamente vai estar bem. Essa análise tem que ser feita empresa a empresa. Tem grupos multinacionais brasileiros, não precisa ser a sede no Brasil, podem tomar um tombo em outro país. E se vai ter imposto brasileiro sendo pago em outro país, por que a gente não pega esse imposto para a gente, para gastar aqui no Brasil? Olha o arcabouço, não precisa de dinheiro, né? Esse dinheiro vem da onde? Eu vou cobrar da empresa brasileira, sem dúvida. É uma má ideia cobrar da empresa brasileira? Não, conquanto que a gente já sabe que essa empresa e esse grupo vai ter que pagar esse imposto de qualquer modo. Do lado de cá, o Brasil como residência, talvez o problema seja menor, porque a gente tem uma regra de tributação em base universal tão absurdamente grande
que pode ser que a nossa regra já capture o imposto, né, quando a matriz está no Brasil, pode ser que a gente já capture o imposto de outros países. Mas isso depende de uma análise muito específica, porque mesmo a nossa regra de TBU não tributa o lucro contábil, tributa o lucro fiscal. E tem diferenças, tem análises a serem feitas. Além das questões de preço de transferência. Deixa eu passar mais rápido aqui, porque agora só tem mais 2 minutos. Agora, partindo para as propostas mesmo. O que a gente faz? Hipótese número 1, não adotar nada, não faço nada. Está se discutindo aí a história das plataformas, né? O Shein, AliExpress, todas essas coisas. O pessoal lá do escritório, quando precisa de uma caneta, compra no Alibaba. Vai levar um mês para chegar, mas tudo bem. Daí o Alibaba não paga imposto de renda no Brasil. A lojinha da esquina paga imposto de renda no Simples, no Presumido, que seja, mas paga, né? O Alibaba não. Como é que eu tributo as plataformas que vendem no Brasil? Eu poderia inventar um Digital Service Tax, ou, né, um imposto na fonte maluco. É uma hipótese cogitada em muitos países, mas tem sido, em geral, abandonada. Se eu não adotar, eu poderia, talvez, pensar nisso daí, o tal da CID digital, né, essas coisas. Posso aprimorar minha tributação de estabelecimento permanente para pegar o Alibaba. E do lado do direita, né, Brasil como residência, certamente a gente precisa olhar para a nossa regra de CFC. Ainda que eu não vá adotar os pilares, eu preciso considerar seriamente uma CFC que olha para o lucro contábil. O mínimo do mínimo do mínimo. Eu não quero... Tem país que pega... esse projeto na OCDE, se puxar o material, tem modelo de regras. Já tem a minuta da lei a ser implementada pelos países. É um negócio, gente, que tem umas 80 páginas só de lei, projeto de lei da OCDE, né? Mais um monte de páginas de exemplo, é uma coisa altamente complexa. Tem países que simplesmente pegam o projeto de lei e botam na sua legislação. Coreia, vários países da Ásia. A gente consegue fazer isso? Acho difícil. Mas e o mínimo, Vitor? O mínimo do mínimo? O mínimo do mínimo é um QDMTT, é um Domestic Minimum Tax, é um imposto de renda de 15%, só para as empresas muito grandes, de grupos que faturam mais de 4 bilhões por ano. Aí vem uma pergunta de igualdade, né? Eu posso ter um imposto só para empresas muito grandes? É imposto sobre grandes fortunas? O que é isso? É um imposto de renda? Tem algumas perguntas básicas a serem resolvidas e algumas discussões a serem feitas, mas a gente precisa pensar sobre isso como o Brasil, e é uma oportunidade excelente, porque, como eu disse aqui, esse tema está sendo adotado nos países, e essa tributação vai acontecer em algum lugar do mundo, mas ela poderia acontecer aqui. A gente pode fazer ajustes na TBU, já falei. Aqui tem uma formulinha que mostra como divide o UTPR, lá que eu falei para vocês, que é aquele negócio que faz eu roubar o imposto do Paraguai, né? Aí, como é que divide? Porque se todo mundo quiser roubar o imposto, pegar o imposto do Paraguai para si, ele tem que pegar 50% dos números dos empregados que tem no Brasil, dividido pelo número de empregados totais, tempo esgotado, e do outro lado aqui, 50% dos ativos. Então, a gente vai dividir esse negócio em termos de número de empregados e número de ativos. E aqui, meu último bullet point, se eu quiser fazer a versão completa, eu preciso trazer muito mais elementos para a mesa, talvez a gente não consiga tão rápido, e com isso eu encerro aqui minha fala, agradeço mais uma vez. Oi? O dia que você vai ficar até 8 horas. Desculpe, pessoal. Muito obrigado, Vitor. Parabéns pela palestra. E eu passo rapidamente a palavra para o Gustavo. Por último, mas não menos importante, nosso palestrante agora vai nos brindar com a resposta da pergunta de $1 milhão. Como é que os brasileiros, com as suas offshores no exterior, vão deixar de pagar imposto de renda no Brasil? Boa noite. É sempre uma honra estar nos eventos do IBDT. Queria agradecer aos coordenadores do evento, na pessoa do professor Ricardo Mariz, pelo convite. Estou aqui com pessoas, e com a Ana, à distância, que eu admiro e que comungam comigo a paixão pelo imposto de renda. Então, é sempre um prazer falar desse tributo
e especialmente nesse contexto de aprimoramento de pedaços ou de partes da legislação, e a gente vai ter uma oportunidade relevante no segundo semestre de fazer isso durante os debates da reforma do imposto de renda. Me coube aqui tratar de possíveis aprimoramentos na tributação dos residentes em relação a rendas auferidas no exterior. É o reverso da moeda da palestra da Ana Cláudia, e vou tratar na primeira metade de possíveis aprimoramentos no TBU das pessoas jurídicas, e aí tem uma conexão com a palestra do Vitor, e na segunda metade de possíveis aprimoramentos na tributação de pessoas físicas. O tema foi definido antes da MP 1171 ter sido editada. Tá? Então, a despeito de qualquer coisa que o meu sobrenome possa indicar, eu não tinha nenhuma informação a respeito. O tema era simplesmente pelo interesse que nós temos e sabemos da necessidade de melhoria na legislação do imposto de renda em relação ao que os residentes oferem no exterior. Então, vou começar com pessoa jurídica. Espero que vocês estejam vendo. Espera aí. Pronto. Aqui é um pouco mais lento que ali. Muito bem. Eu sou bem analógico em apresentações, então não tem as considerações digitais do Vitor e muito menos as figuras do Leonardo Branco. O modelo atual de pessoa jurídica que nós temos para a tributação de investimentos no exterior, ele é um modelo que combina três coisas. Primeiro, tributação universal. Todos nós sabemos, as pessoas jurídicas brasileiras tributam lucros auferidos no exterior do mesmo modo, em geral, que os resultados auferidos no Brasil. Segundo fator, segundo elemento, que talvez seja o mais característico da nossa legislação atual, tributação automática. No caso de lucros auferidos por meio de controladas, o Brasil tributa este lucro independentemente da disponibilização. Então, ao final de cada ano calendário, a multinacional brasileira tributa o lucro auferido no exterior. Nós temos, na prática, duas alíquotas efetivas. Todo mundo diz, não, a gente paga 34% de imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro. No caso de resultados auferidos no exterior, as pessoas jurídicas brasileiras pagam 25% por meio de um crédito presumido previsto na Lei 12.973 para algumas atividades. As atividades são atividades que estão listadas na lei, fabricação de bebidas, alimentos, indústrias em geral, atividade extrativista e serviços de concessão. Notem que a economia de serviços não é beneficiada ou a ela não se aplica o crédito presumido. E para as demais atividades no exterior, inclusive renda passiva, aplica-se a alíquota geral hoje de 34%, com a exceção de bancos e instituições financeiras assemelhadas que têm uma alíquota superior. Outro aspecto, para finalizar, como é que é o regime atual, antes da gente discutir o que poderia melhorar, nós temos na nossa legislação uma medida que a gente chama de unilateral para evitar a bitributação. Então, o Brasil permite crédito integral pelo imposto de renda pago no exterior que incida sobre o mesmo lucro tributado no Brasil. Independentemente, nesse caso das pessoas jurídicas, da existência de tratado ou de qualquer outra consideração. Muito bem, o que esse panorama traz para as multinacionais brasileiras e o que poderíamos considerar de possíveis melhorias? A vantagem desse modelo atual é, primeiro, simplicidade. Não é necessário diferenciar a controlada em função da sua atividade, do nível de substância. Então, para fins de fiscalização, o fato do lucro ser tributado automaticamente aqui ao final de cada ano simplifica o trabalho de fiscalização. E ele é um modelo também que dificulta a dupla não tributação, porque todo e qualquer lucro auferido pelas controladas da empresa brasileira é tributado aqui automaticamente, independente de qualquer atuação adicional. Mas quais os problemas do modelo? São alguns, e eu vou me focar em três antes de falar de possíveis melhorias. O primeiro é a universalidade, quer dizer, o fato do Brasil tributar o lucro auferido pelas controladas tem sido gradualmente abandonada no mundo desenvolvido
pelos países europeus, Estados Unidos. Estados Unidos é um sistema intermediário, alguns países asiáticos. Isso para fortalecer e dar competitividade às multinacionais desses lugares. Então, o fato do Brasil tributar o lucro do exterior faz com que haja um complemento de imposto no Brasil em relação àquilo que foi pago, por exemplo, numa subsidiária na Irlanda, para citar um exemplo de um país que tem uma alíquota muito baixa. Então, primeira desvantagem, mas talvez não seja a principal, é a existência deste complemento. Numa medida provisória recente que prorrogou o crédito presumido por mais 2 anos, o próprio governo indicou que a média dos países da OCDE atualmente está em 23,3%. Então, uma alíquota, por exemplo, no caso de serviços que não tem o benefício do crédito presumido, uma empresa brasileira de serviços que vai ao exterior paga um complemento em relação à alíquota paga pela subsidiária. Mas talvez o principal efeito deletério do sistema atual é o efeito temporal. O fato de nós termos tributação automática faz com que a pessoa jurídica brasileira, em várias ocasiões a gente vê isso na advocacia no cotidiano, ela recolha imposto no Brasil sobre um lucro ainda reinvestido no país da controlada. E aqui não estou entrando na discussão de constitucionalidade, conceito de renda, o Supremo já fez isso, mas há uma desvantagem financeira relevante para a multinacional brasileira em comparação com as suas pares em outros lugares do mundo, porque ela tem que recolher imposto sobre um lucro que possivelmente foi reinvestido no seu lugar de origem. A segunda desvantagem é uma desvantagem temporal. O imposto aqui é recolhido antes do imposto ser recolhido no outro país. Por quê? Nós recolhemos aqui em 31 de dezembro. No outro país, o IRPJ vai ser recolhido, às vezes, em muitos casos, ao longo do ano seguinte, e o IR-fonte sobre dividendo do outro país só vai ser recolhido quando houver distribuição para o Brasil. Nesse momento, o imposto brasileiro já incidiu, já foi recolhido, e aí você entra num mecanismo de crédito que gera controvérsia e gera contencioso. Possíveis modelos de melhoria. E eu trouxe aqui três cenários para consideração para um eventual debate sobre a reforma tributária no segundo semestre. O primeiro seria manter o modelo atual, mas promover melhorias técnicas específicas para reduzir contencioso. Aqueles que advogam no CARF, por exemplo, sabem que a legislação de TBU brasileira tem controvérsias em relação a vários pontos. Taxa de conversão, de prejuízo, como se calcula o lucro do exterior, crédito, quando pode, quando não pode ser usado. Então, nesse primeiro, eu já avancei para o modelo antes de... Peraí, desculpem. Aqui. Então, nesse primeiro caminho, nós manteríamos como país a ideia da tributação automática, faríamos melhorias tópicas para reduzir contencioso e, possivelmente, poderíamos considerar estender o crédito presumido, que acaba gerando a alíquota efetiva de 25%, para toda e qualquer renda ativa, especialmente para renda de serviços. Eu não consigo ver justificativa, inclusive em termos de equidade, para que uma empresa de software, por exemplo, não possa ter acesso ao crédito presumido que uma indústria tem. Segundo caminho possível, mantemos a universalidade, continuamos tributando o lucro auferido pela controlada no exterior, mas eliminamos a tributação automática. Então, com isso, tiramos a desvantagem competitiva do recolhimento de imposto no Brasil sobre um lucro reinvestido no exterior, o chamado dry tax, é o imposto sem substrato econômico líquido na mão da empresa brasileira, mas continuamos tributando o lucro auferido no exterior, só quando distribuído. A adoção deste caminho exige necessariamente que nós tragamos, ou que nós implementemos uma regra chamada CFC, que são as regras de antidiferimento, que existem na experiência mundial, para capturar a renda passiva. Então, você poderia, para a renda ativa, o regime de tributação passa a ser tributação na distribuição, mas, ao mesmo tempo, para evitar represamento de renda passiva em países de baixa tributação, o Brasil se serve da experiência mundial para implementar uma regra de CFC que se utilize
desses dois fatores ou de uma combinação deles. E aí, a medida provisória 1171 para as pessoas físicas já faz isso. O que esse modelo 2 consideraria seria trazer esta noção para o TBU das pessoas jurídicas, com vistas a nivelar a competitividade das multinacionais brasileiras em relação às concorrentes no exterior. E um último modelo para colocar na mesa seria um bold move, seria o Brasil adotar territorialidade em relação a lucros de controladas operacionais. Então, a renda ativa das controladas não seria tributada novamente no Brasil. Ele estaria na companhia de países relevantes da Europa, até uma certa medida dos Estados Unidos. É preciso discutir se, para o Brasil, como país de desenvolvimento, esta é a melhor escolha, mas certamente é uma escolha que colocaria as multinacionais brasileiras numa posição de competitividade relevante em comparação, por exemplo, com os pares da região. Na América Latina, pelo menos que eu conheça, não há ainda um movimento no sentido da territorialidade, e poderia ajudar o Brasil a se consolidar em algo que é a vocação natural dele, que é ser um hub para investimentos na região. Muita gente, na prática, tem o Brasil como centro de gestão dos negócios na região, mas não como país que societariamente detém as participações no resto da região. Obviamente, é preciso mensurar impacto de arrecadação e comparar com os possíveis benefícios para a economia brasileira que um movimento como esse traria. Pessoa física. E o meu reloginho só tinha 15 minutos, eu tenho 2h40, mas eu vou falar um pouquinho mais que os 2h40, mas não muito. A tradição do regime de pessoa física no Brasil sempre foi uma tradição de universalidade. A gente tem universalidade para as pessoas físicas desde a década de 40, e sempre é uma tradição de tributação segundo o regime de caixa, inclusive para as rendimentos, ganhos de capital oferidos no exterior. Nós até 10 dias atrás, até uma semana e meia atrás, nós tínhamos 2 regimes no nosso sistema para os rendimentos oferidos por pessoa física residente no exterior. Um é o chamado regime do carnê-leão e o outro o de ganho de capital em bens e aplicações financeiras no exterior. Carnê-leão, tributação antecipada do devido na declaração de ajuste anual, ganho de capital, tributação isolada. Indo direto ao ponto, a medida provisória criou um novo regime. Eu até estava pensando a 10 mil quilômetros de altura sobre a MP, e no fundo ela quase que criou uma nova cédula, porque agora nós temos para o exterior um terceiro grupo de rendimentos, que é chamado de rendimentos de capital. E esse terceiro grupo de rendimentos, pela medida provisória, tem 2 subcategorias. Aplicações financeiras no exterior, que continuam tributadas mediante disponibilidade financeira. O critério para aplicação financeira continua sendo lato sensu o regime de caixa, então tributação quando a aplicação financeira realizada pela pessoa física é alienada, liquidada, resgatada. E talvez a maior novidade, ou o ponto que tem gerado muito debate já nos últimos 10 dias, é a introdução na legislação de pessoa física disso que no direito comparado se chama de uma regra CFC. A pessoa física que tiver, se a medida provisória, se o Congresso considerar que a medida provisória é adequada, a pessoa física que tiver controladas no exterior, tributará o lucro dessas controladas automaticamente no Brasil, em 31 de dezembro de cada ano, mas, diferentemente do regime da pessoa jurídica, isso só vai acontecer se a controlada atender um de 2 critérios. Se ela tiver em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado, ou se ela tiver renda passiva preponderante, ou se ela não atingir um teste de renda ativa. Algumas ponderações para serem consideradas pelo legislador. E há várias questões que já estão sendo discutidas, e não é meu objetivo aqui não tenho a pretensão, até pelo tempo, de discutir em detalhe os vários temas, mas 2 coisas, ou 3 pontos, na verdade, me chamaram mais atenção. Primeiro,
é que me parece aí, o nosso presidente de mesa, tese de doutorado dele, foi uma tese sobre transparência fiscal. No direito comparado, as legislações CFC adotam duas posturas. Ou elas desconsideram a personalidade jurídica da controlada para considerar que o acionista investidor detém os ativos da controlada diretamente e, portanto, deveria tributar a renda que está na pessoa jurídica diretamente. E a segunda postura no direito comparado é a postura do dividendo presumido. Então, considera-se que a ficção não, o tratamento não é da pessoa física detendo o ativo diretamente, mas sim o de que o lucro da pessoa jurídica é considerado automaticamente distribuído. A medida provisória 1171 parece ter seguido o segundo caminho e ela também se inspirou, em parte, na experiência da Lei 12973, do TBU de pessoa jurídica. Vocês vão notar que vários trechos da legislação são idênticos. Mas esta escolha, ou esse caminho, traz algumas possíveis questões, ou distorções, ou ponderações que precisam ser levadas para o legislador para que ele considere se esta é a postura mais adequada. Talvez a primeira delas é a de que a medida provisória tributa o lucro da controlada tal como apurado pela contabilidade. E nós sabemos que a contabilidade, nos padrões atuais, a contabilidade tem uma visão prospectiva. Ela considera como lucro ou ganho meras variações de valor dos ativos, os chamados AVJs de instrumentos financeiros. Então, essas controladas de pessoas físicas vão ter lucros contábeis que têm um grau de realização menor do que o grau de realização exigido pela legislação do imposto de renda para a aplicação financeira da pessoa física. Quer dizer, se a pessoa física faz a aplicação financeira, a medida provisória a tributa no momento da disponibilidade financeira. Se a aplicação financeira estiver na controlada, a controlada vai reconhecer uma variação, um AVJ daquele instrumento financeiro, e este lucro contábil será tributado pela pessoa física mais gravosamente do que se estivesse na própria pessoa física. Então, esta é uma primeira ponderação, é uma neutralidade às avessas. Se o objetivo era tornar o tratamento das aplicações por meio da controlada idêntico ou equânime ao tratamento no caso do investimento direto, o resultado foi um pouco mais além, o resultado foi além, porque em muitos casos a tributação vai ser mais gravosa e vai acontecer no momento anterior ao que aconteceria se aquela mesma aplicação tivesse em nome da pessoa física. Então, esta é uma primeira ponderação, e há soluções possíveis para isso. Uma delas é, por exemplo, excluir do resultado da controlada o lucro, o resultado de AVJ, por exemplo, até que ele se realize. E sim, isso traz um pouco de complexidade, mas aqui é uma escolha, é um trade-off entre complexidade e uma captura mais adequada do momento ideal para a pessoa física, na tradição histórica do direito brasileiro, ser obrigada a recolher o imposto. Segundo ponto, no modo como construído, e eu vou falar só mais dois e acabo. Modo como construído, o João já está aqui corretamente. A medida provisória também captura atividades não financeiras de controladas que, em circunstâncias normais, não parecem ser atividades que uma legislação do CFC queira abarcar. E o exemplo principal é a atividade de holding. Uma holding de empresas operacionais, ela é abrangida pela tributação automática da medida provisória 1171. É verdade que a medida provisória permite o crédito do imposto pago pela controlada. Mas o nível de exigência de controle que a pessoa física terá que ter, ela vai precisar apurar o lucro via equivalência patrimonial, tributar este lucro, compensar o imposto pago no exterior, com as mesmas possíveis distorções temporais do regime da pessoa jurídica que eu acabei de explicar antes. Talvez fosse aconselhável excluir do escopo desta regra, e isso há precedentes no direito comparado de CFC para pessoa física, que exclui as holdings ou o resultado de holdings de empresas operacionais.
E, por fim, um último comentário a exposição de motivos indica como razão para a medida provisória eliminar a vantagem competitiva que as aplicações financeiras no exterior hoje, para as pessoas físicas, têm em relação às aplicações financeiras no mercado doméstico. Se esse é o caso, talvez o legislador deva considerar nivelar as alíquotas, porque no mercado doméstico, uma aplicação financeira, em geral, com mais de 2 anos, ela paga 15%. No regime da medida provisória 1171, a alíquota chega a 22,5% muito rapidamente. Há uma progressividade, mas é uma progressividade muito suave. E, com isso, inverte-se o jogo e a aplicação financeira brasileira passa a ser mais vantajosa. Se for esse o desejo do legislador, se o desejo não for neutralidade, mas sim estímulo, é uma opção. Mas se o desejo for neutralidade, talvez seja um ponto também a ser melhorado. E acho que um último comentário é que, se o Congresso decidir adotar a medida provisória, é importante que o Brasil fique atento a movimentos que existem de regimes em vários países. Vários países têm regimes chamados de non-dom. É um regime em que a pessoa física ela é residente fiscalmente, mas não domiciliada. E nesses regimes, a renda vinda do exterior, ou auferida no exterior, ela costuma não ser tributada. Com a mobilidade da pandemia, o fato das pessoas poderem estar em vários lugares, é importante monitorar e considerar se a adoção de uma medida como essa pode estimular migrações ou saídas do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela resistência em ficar conosco, né? Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos os nossos palestrantes desta mesa. Obrigado aos senhores que ficaram até aqui e até amanhã.